Antes eu cumprimento o nosso convidado, grande presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Tudo bem, presidente? Prazer em ouvi-lo. Boa noite. Boa noite, tudo bem. Sempre um prazer ouvi-lo. O Capelão está fazendo média com o senhor. Não é média, não. Com o presidente atrás, não é média. Calma um pouquinho. Não, só 5 tô falando. rodadas atrás. Com o presidente não é média. Com o Grêmio pode ser discussão. 5 rodadas atrás, o único que disse aqui na bancada que o Grêmio não tinha caído ainda fui eu. Né? E o Capelano já tinha rebaixado o Grêmio. Eu falei. Agora tá todo mundo pulando fora do barco. Eu não pulo do barco. Eu tenho um respeito gigantesco pelo presidente, mas o que eu disse aqui é que aquele jogo, aquele final de semana, no Clássico Grenal, eu falei, cara, esse é o jogo. Se o Grêmio ganhar, escapa. Se o Grêmio perder, eu acho que vai. E como perdeu, eu acho que foi. Mas matematicamente, enquanto a vida, há esperança. Foi isso que eu disse. Presidente, eu não vou fazer média com o senhor, mas a gente conhece a história do Grêmio, né? E eu tô escutando, principalmente do Capelanes aqui, de vários repórteres que cobrem o Corinthians, que o Corinthians está preparando um jogo histórico para rebaixar o Grêmio. Só que o Grêmio é o Grêmio, né? As pessoas têm que dar uma olhada para a história do Grêmio, o Grêmio em dificuldades. O que o senhor tem a dizer sobre isso, presidente, mais uma vez? Tá cortando, tá cortando. Fica entre os 4. Né? O objetivo do Grêmio é sair da zona de rebaixamento. Muito claramente, nos 2 propósitos. O Corinthians precisa vencer para isso e o Grêmio precisa vencer isso. Tá? Não vai passar toda a estratégia da partida e tudo que puder fazer. Presidente, a ligação do senhor não tá legal. Bruno, conversa rapidinho com o presidente pra gente refazer ou ajustar isso, porque essa entrevista ela é importantíssima. Fundamental. 48 horas antes do jogo. Vai ser um jogaço de bola. Vai ser um jogaço. Só que é o seguinte, ó. O Corinthians contra o Grêmio, na história... Mas o retrospecto na Neoquímica Arena é favorável ao Corinthians, cara. Mas claro na história sempre, né? O Grêmio foi campeão em cima do Corinthians aqui dentro do Morumbi numa Copa do Brasil. Eu estava no atrás do gol, eu estava no Morumbi. Mas o Corinthians também já foi campeão de Copa do Brasil em cima do Grêmio. Em 95 no Marcelinho Carioca. Eu estava fazendo a torcida do Corinthians. Eu estava ao lado da Gaviões da Fiel. Na geral do Grêmio eu estava. Presidente, o senhor nos ouve bem agora? Desculpa. Escuto bem, sim. Estava escutando bem também. Perfeito. É que nós tivemos uma queda na sua ligação. Por favor, presidente, então, a respeito do jogo hoje, são 2 gigantes. Agora, achar que o Grêmio vai chegar aqui entregue, não, né, presidente? Não. Eu estava dizendo o seguinte, o Corinthians tem um objetivo no campeonato que é ficar consolidado nessa vaga da Libertadores direta. O Grêmio tem um objetivo no campeonato que é não cair. Para que ambas as coisas aconteçam, olhando cada um ao seu lado, o Corinthians vai ter que fazer a vitória e nós também, entendeu? Então vai ser um jogo muito, muito disputado, muito competitivo, vai ser um jogo forte, vai ser um jogo, eu diria, emocionante, muito estratégico, porque, olha, quem sair atrás, tendo gol, quem sai atrás vai ter enormes dificuldades de recuperação pelo estado emocional que fica. Então nós temos todo o cuidado com esse jogo e para nós, sinceramente, é a partida decisiva, né? E, sinceramente, toda essa história, esse clima que se faz aí, Grêmio e Corinthians é um grande clássico do futebol brasileiro. Grande clássico do futebol brasileiro. Não é pouco, quer dizer, vocês acabaram de lembrar aí que os 2 clubes já disputaram 2 finais de Copa do Brasil. Já disputaram vários meios de campeonato brasileiro, mata-matas, tudo mais. São 2 campeões nacionais, são 2 campeões mundiais, são 2 campeões sul-americanos. Então, nós temos pela frente aí é um confronto que também pesa as camisas. Então, mesmo entendendo que o Corinthians, tecnicamente, neste momento, se encontra numa posição melhor que o Grêmio tem que fazer um jogo que seria o jogo da sua vida. E todo esse aspecto extra-campo que possa ser colocado aí de torcida, disso, aquilo, olha, vamos levar por aí, porque isso é uma coisa que é um respeito profundo. E eu tenho um respeito profundo, tenho uma grande convivência com o Duílio, tenho uma grande convivência com a direção do Corinthians a partir do Duílio. Nós somos clubes co-irmãos dos interesses, somos clubes corporativos no sentido da nossa visão de futebol brasileiro, da nossa visão de futebol sul-americano. Então o que nós temos que fazer aqui é cuidar bem para que esse espetáculo seja um jogo que satisfaça a todos nós e que seja vencedor o melhor. Basicamente é assim que eu vejo a partida. Perfeito, presidente. Presidente, em andamento nesse momento lá em Curitiba, Atlético Paranaense e Cuiabá 0-0. O primeiro tempo já foi. Qual é o melhor resultado para o Grêmio, na sua opinião? Francamente, eu acho que o Atlético tem confrontos aí pela frente que lhe permite garantir a vaga, ficar numa posição tranquila. O Cuiabá tem uma disputa enorme pela frente, né? Eu, particularmente,
sem gorar ninguém, sem fazer, puxa, pelo amor de Deus, olhando, eu gostaria que tivesse o Atlético Paranaense vencedor para exatamente sair fora logo em seguida dessa situação que é o rebaixamento. E nós fazemos a nossa disputa, se tivermos que fazer, com o Cuiabá. O Cuiabá também vai buscar fazer a sua disputa, vai buscar seus pontos, mas eu vejo desta maneira. Perfeito. Rapidamente, o Atlético, depois de hoje, pega Palmeiras segunda-feira em Curitiba e o Sport em Recife na quinta-feira. Já rebaixado. O Cuiabá pega o Fortaleza segunda em Cuiabá e fecha contra o Santos na Vila Belmiro na próxima quinta-feira. Diga lá, João Paulo Capelanes, presidente Romildo Bolzan Júnior. Ô, presidente, um abraço para o senhor. Presidente, eu tenho, obviamente, algumas perguntas mais contundentes para serem feitas, mas o senhor, como eu fiz questão de falar aqui na abertura da entrevista, o senhor nunca fugiu de entrevista, nos momentos bons, e os momentos são ótimos no comando do senhor defendendo o Grêmio, e nos momentos ruins também o senhor nunca pegou e desapareceu, sempre pegou e fez questão de passar para o torcedor gremista a principal realidade que vem acontecendo. Se a gente for pegar nos últimos anos, de 4 anos para cá, ou 5 anos para cá, se eu não estou equivocado, a sua gestão terminou sempre no superávit, sempre terminando no azul. A gente viu o Grêmio sempre se classificando para jogar Libertadores, o Grêmio forte, conquistando a Libertadores em 2017, o Grêmio campeão de estaduais, o Grêmio chegando em decisões de Copa do Brasil. O que aconteceu de um ano para cá, presidente, principalmente na sua gestão extremamente transparente e competente, que o Grêmio praticamente degringolou e chegou numa situação que é reversível, mas muito delicada no Campeonato Brasileiro, presidente? Olha, nós tivemos esse ano ainda, embora seja reflexo do ano passado, uma disputa de final de Copa do Brasil com o Palmeiras. Vencemos o Campeonato Gaúcho em cima do Internacional, praticamente, de uma maneira tranquila. Tivemos a primeira fase da Sul-Americana, não classificamos da pré-Libertadores, mas tivemos uma fase da Sul-Americana muito boa. Começou o Campeonato Brasileiro e efetivamente começaram os problemas. O primeiro problema que teve foi praticamente 2 meses e tanto de recuperação de um grande surto de Covid no elenco por inteiro, na comissão técnica e tudo mais de 22 pessoas. Isso atrasou muito a nossa preparação e não tivemos recuperação a partir daquilo. Esse é o aspecto técnico, o aspecto físico da situação. Tivemos troca de treinador, né? Aquele momento, o Thiago Nunes vinha fazendo um belo trabalho e praticamente perdeu a condição técnica de continuidade exatamente a partir do Covid, porque o time tecnicamente não respondeu. O Grêmio também, este ano, passou por um momento de transição profunda. O Grêmio praticamente fez uma troca grande de elenco, promoveu vários jogadores. O Grêmio entendeu que estava na hora de fazer a sua transição de plantel, porque nem tudo... os jogadores já tinham vários anos de sucesso, vários anos de campeonatos, vários anos de clube, mas são jogadores que estavam já findando seus ciclos e o Grêmio entendeu de fazer a transição. E essa transição é que nós estamos pagando um preço muito caro por essa transição no Campeonato Brasileiro. O plantel nosso é bom, nós fizemos contratações, contratamos amigos de seleção, contratamos jogadores importantes, estão todos integrados no elenco, mas a transição que o Grêmio passou, e principalmente pela troca de treinadores, depois veio o Filipão, depois agora o Mancini, nós tivemos todo um processo de descontinuidade técnica e isso nos levou, de certa forma, a uma fragilidade do ponto de vista da competitividade do time. Levando em conta tudo isto, pode saber que estão aí os motivos fundamentais para essa questão da queda do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Porque, se tu olhares pelo outro lado, o Grêmio continua com a mesma segurança de governança, o Grêmio continua com a mesma situação, o Grêmio é um clube cumpridor, paga em dia, não tem esse problema, então, portanto, nós não vamos discutir qualquer situação de rebaixamento ou então essa possibilidade no sentido de que o Grêmio não honrou seus compromissos. Não passa por aí. Passa exatamente por esses motivos que eu elenquei anteriormente. Bom, presidente, eu sei que a sua explicação ela é de um cara que vive o dia a dia ali. Eu cobri o Grêmio 14 anos, né, e a impressão que passa, vendo a idolatria que existe pelo Renato no Grêmio, o Renato é o maior jogador da história do Grêmio, merece a estátua que tem lá, merece uma série de coisas, mas a impressão que passou para quem não está em Porto Alegre, presidente, é que quando o Renato sai, ficou um vazio de comando e os jogadores tomaram conta do vestiário. A minha tese é que o Capelanes até concorda de vez em quando. O jogador é o seguinte, o jogador hoje ele controla o vestiário da maneira que, se ele vê que a gestão do futebol está insegura, ele toma conta do vestiário. E é o que pareceu, pelo menos, jogadores querendo derrubar o Thiago Nunes, jogadores querendo derrubar o Filipão. E aí, porque jogador também, na sua grande maioria, eles ficam olhando assim, ó.
Pô, a gente pode cair. Pode, mas ainda faltam 30 rodadas. Faltam 25 rodadas. A gente não vai cair. Nós vamos ficar em 16º, não tem problema. Só que me parece que dessa vez ficou tarde demais. Quando os jogadores resolveram acordar, a água já tinha ultrapassado o queixo aqui. Então a impressão que dá, presidente, eu até gostaria de ouvir o senhor, é que ficou um vazio. Quando o Renato saiu, os boleiros tomaram conta do vestiário. Essa é a impressão que ficou para nós, presidente. Eu vou te contar as coisas. Houve um vazio no vestiário porque eram quase 5 anos de uma forma de condução. Não, ninguém trabalha 5 anos, sai e acha que tudo vai ficar da mesma forma. Não fica. Esse diagnóstico teu está correto. A segunda situação é que os jogadores têm jogadores muito maduros, muito experientes. Não diria que os jogadores tomaram conta do vestiário. São jogadores que querem muito bem, são profissionais e respondem muito bem a toda essa situação. Eu reputo a transição e reputo também esse vazio de tático e técnico que houve a partir exatamente daquele surto de Covid. Reputo também esta situação de não ter adaptação rápida a novos treinadores. E leva em conta também tudo aquilo que vinha com o Renato, porque o plantel foi montado pelo Renato. Esta é uma situação importante. Tudo isso passa a ser verdadeiro. Agora, dizer que houve um vazio em um contexto de domínio por fragilidade política da direção de futebol, isso eu não concordo. Acho que não. Acho que aqui todo mundo é maduro, suficientemente maior, vacinado, todo mundo tem as suas responsabilidades, conhece os ambientes do futebol. E se é uma coisa que eu não acredito, não vejo, não aceito, é jogador dar o tiro nos pés por conta disso. E aqui no Grêmio eu não vejo isso. Então eu só quero te fazer o contraponto com o maior respeito na tua opinião, mas eu gostaria que tu levasse em conta também isso que eu estou te dizendo. Perfeito, presidente. Presidente, eu queria falar sobre o Douglas Costa. Eu dei como primeiro destaque aqui, é minha opinião, o senhor fica à vontade para poder discutir em relação a isso, para concordar ou discordar, como sempre, mas eu tenho a opinião que ontem, assim, além de uma irresponsabilidade gigantesca, que na minha avaliação, e é claro que o presidente do clube é o senhor, ele deveria ser punido, porque a maior contratação do Grêmio para a temporada, um cara mundialista, um cara que joga muita bola e de fato ainda não mostrou o futebol que apresentou nos últimos anos no Grêmio. Esse jogador, presidente, com que avaliação que o senhor faz? Porque na minha avaliação ontem foi uma pipocada monstra e uma irresponsabilidade gigantesca de um jogador que parece que não sabe do momento, da importância que o Grêmio, que depende de um jogador de qualidade e criação como ele tem para um jogo do ano, que já é nesse final de semana. Então são duas perguntas, presidente. A primeira, o senhor conversou com esse jogador, ele vai ou foi punido? E se eventualmente o Grêmio for para uma segunda divisão, o senhor acha que consegue equilibrar as finanças tendo o salário desse jogador para cumprir, para obviamente continuar com os compromissos já para as próximas temporadas? Douglas Costa faz parte do Grêmio na sua avaliação, caso eventualmente o Grêmio seja rebaixado? Olha, se o Grêmio for rebaixado, muda muita coisa. Não tenha dúvida que muda muita coisa. O que vai ser de mudança, eu não posso te afirmar agora. Porque, claro, o Grêmio vai ter que renegociar, o Grêmio vai ter que trabalhar contratos, o Grêmio vai ter que fazer uma série de situações novas. Mesmo assim, independente do resultado que der, também vão acontecer situações novas, mesmo que fique. Porque o susto desse ano foi muito grande, e se nós não tivermos a nossa autocrítica e também não fizermos as nossas avaliações sobre o que aconteceu, nós vamos estar sendo omissos, e aí não dá para encarar. Mas o que eu vou te dizer a respeito do Douglas? Eu acho que o Douglas cometeu uma infelicidade. O juiz, pelo que nos explicou depois lá, ele já tinha saído, ele tinha sido autorizado pelo juiz para sair dali. Não sei se saiu de uma maneira devagar, o juiz resolveu dar o cartão amarelo para ele. Esse cartão foi absolutamente fortuito. Eu não vejo nenhuma situação de leviandade nisso. E lamento muito a perda dele para o jogo, porque ele é um jogador que vem num processo de recuperação bastante acentuado. Ele vem recuperando. E, tecnicamente, ele é um jogador fantástico. E ele vem recuperando toda a sua condição física, vem recuperando toda a sua condição de participação no jogo, de corrida e principalmente de dedicação física. Então, eu quero te dizer assim que foi uma infelicidade o lance que o Douglas vai fazer falta no domingo. Vai fazer muita falta. E temos que enfrentar sem ele. E eu vou te dizer em primeira mão, ele vai estar em São Paulo conosco. Mesmo não podendo jogar, ele vai estar em São Paulo conosco para acompanhar a delegação, para exatamente fazer a estimulação e estar convivendo com o plantel no sentido de comprometimento com os resultados que temos que fazer. Olha, ele é a maior expressão técnica do Grêmio, mas para esse tipo de jogo, a ausência dele talvez não seja sentida. Vai ser porque ele não está competindo. Ele não está competindo. Ele é um jogador hoje parado,
Ele é um jogador letárgico hoje, que só joga na habilidade em 2 toques. Ele é um jogador de 2 toques hoje. Domina vai e ser toca. força física no final de Domina e semana. toca. Vai E ser... Grêmio e Corinthians vai ser um jogo físico, um jogo duro, como o Grêmio competiu. Ontem o Grêmio amassou o São Paulo também no físico. Amassou o São Paulo também no físico, no jogo de contato. E isso vai acontecer domingo e talvez seja até bom que o Douglas Costa não jogue. Eu acho também que ele deu uma pipocada monstra, presidente. Eu sei que... Também. Cada um tem uma visão sobre eu as tava, coisas. Né? Por isso que é o contraditório. Claro, o senhor é um democrata. Eu tava comentando o jogo ontem, e assim que o Douglas tomou o amarelo, nossa, eu tive um ataque aqui, porque o jogador hoje, o jogador que está pendurado hoje, perto de um jogo importante, ele não pode fazer o que ele fez ontem. É só isso que eu acho, encerrando pelo menos o que eu penso a respeito desse assunto. Mas, presidente, a gente sabe que hoje existe muita aposta no mundo inteiro, né? Quem apostou no rebaixamento do Grêmio antes de começar o campeonato vai ficar milionário, presidente. Porque não é possível. O Grêmio, se for rebaixado, é o rebaixado mais improvável da história do futebol brasileiro. Esse Grêmio. O senhor concorda com isso? Eu também acho. Nós, quando montamos o time e o elenco para este ano, montamos o elenco para disputar. Mas se o futebol tem alguma coisa imponderada, são exatamente esses resultados. Aconteceu conosco esse ano, o que jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Está acontecendo. Então, o que nós fizemos? Nosso campeonato hoje é para fazer 2 partidas milagrosas e tentar sair. É basicamente isso, dependendo dos outros ainda, já imaginou? Dependendo dos outros. Ô, presidente, eu sei que o tempo tá curto, né? O senhor tem compromissos, afinal de contas, sexta-feira, expectativa para o jogo do final de semana, mas eu queria pegar uma última resposta do senhor em relação... A gente já o entrevistou, Xandão, só no Esporte Debate aqui, acho que umas 20 vezes, né? O presidente sempre nos atende inúmeras vezes aqui. Ele sempre responde do Luan no Corinthians, né? Tu não vai perguntar não do vou Luan perguntar, no Corinthians. Esquece o Luan no Corinthians, esquece. Eu queria perguntar para o presidente em relação... a gente sempre quando conversa com o presidente vê um presidente extremamente transparente, calmo nas palavras, diferentemente do Denis Abraão, que nos deu uma entrevista aqui semana passada, né, Xandão? Conversou com a gente, o presidente tá até rindo também, que acho que ele já imagina a pergunta que a gente vai fazer. Cada pessoa é um comportamento, é uma personalidade, isso é próprio, né? Esses são os seres humanos, se fosse todo mundo igual, era uma monotonia. Perfeito, mas o presidente, por exemplo, ele deu algumas declarações, que são declarações que, é claro, ele é um dirigente raiz, um cara da velha guarda também, que traz algumas declarações impactantes, talvez chamando a responsabilidade em cima dele, fazendo com que o torcedor esqueça um pouco do nível de desempenho quando o Grêmio tropece em alguma rodada, mas ele trouxe ontem uma declaração que eu achei, assim, de certa forma, não digo nem hilária, mas extremamente curiosa, que ele falou que acredita que tem muito torcedor do Corinthians que vai torcer pro Grêmio na Neoquímica Arena. E aí ele falou na rodada retrasada que tem muito adversário tremendo de medo do Grêmio. O senhor, que tem essa fala mais calma, mais racional, mais tranquila, como vê o seu braço direito, o braço direito do senhor, indo com um discurso totalmente oposto e, assim, um discurso, de certa forma, em alguns momentos meio insano? Eu não consigo enxergar e conhecer um torcedor do Corinthians que vai na Neoquímica Arena torcer pro Grêmio, por exemplo, presidente. Não, ele quis talvez relacionar isso, eu acho que foi isso que eu entendi quando ele quis dizer que existe uma história dos clubes, há uma amizade dos clubes, há uma identificação, inclusive, de relação de torcida. Estão fazendo uma enorme de uma situação de rivalidade absoluta, extrema, que sempre houve, não é verdadeiro. As relações das torcidas sempre foram relações amistosas, e de vez em quando os conflitos, os confrontos, podem levar para lados opostos. Claro que nós não vamos ter torcida do Corinthians torcendo para o Grêmio amanhã, mas porque os dois clubes têm objetivos bem diferentes. Mas no sentido assim de dizer que os dois clubes são simpáticos entre si, que os dois clubes são clubes populares, são clubes de massa, são clubes que têm hegemonias nos seus estados e que disputam sempre uma grande ponta nos campeonatos que participam, estão sempre disputando. Foi nesse sentido, quer dizer, muito mais pela tradição do que qualquer outra coisa. Eu acho que a fala do Denis deve ser interpretada desta maneira. Presidente, quem apita é Bruno Arleu de Araújo, que apitou Bahia e Grêmio. E eu gosto desse árbitro, eu acho esse árbitro sério. Carioca, árbitro sério. O senhor gosta dele? Gosto, ele fez uma boa partida lá. Aliás, esses tempos aí o presidente da Federação de Árbitros dos Árbitros Cariocas me fez uma crítica muito pesada. Eu não sabia quando foi, porque eu estava com o fato de que o Bahia teve aquele jogo contra o Cuiabá, e eu fiquei muito preocupado, né, por conta exatamente da arbitragem muito desastrosa, que depois foi reconhecida na própria
avaliação da comissão de arbitragem foi reconhecida, foi uma arbitragem desastrosa, e sem saber o árbitro que ia apitar a partida, depois eu fiquei sabendo que era um trio carioca, esse presidente da Federação de Árbitros aí do Rio de Janeiro me fez uma crítica muito pesada, muito medíocre. Mas o que eu vou te fazer? Ele achou que eu estivesse me direcionando ao trio de árbitros. Cara, eu nem sabia quem era o trio de arbitragem naquele momento. Eu estava falando de uma outra conjuntura completamente diferente, que era exatamente de uma arbitragem que beneficiou o Bahia naquela partida. Mas ele apitou muito bem a partida do Grêmio, não temos reclamação para ele, mas a gente sempre tem que fazer o alerta, né? Essas partidas finais, sempre é bom ter árbitros absolutamente incontestáveis, sempre ter árbitros que chamam a responsabilidade para si, árbitros que tenham personalidade, árbitros que não se influenciem, árbitros que tenham pelo menos a parte democrática de chamar o VAR. O Grêmio teve um pênalti agora também contra o São Paulo, uma puxada de camisa do Diego Souza dentro da área pelo zagueiro Miranda, se não me engano. Sequer depois o árbitro explicou que sequer foi chamado pelo VAR, ele não viu, mas o VAR poderia ter visto porque foi escancarado, a imagem é... Então sempre é importante ter arbitragens de ponta. Este árbitro, para mim, ele é um árbitro que está na ponta das arbitragens do futebol brasileiro, sim. Muito bem. Começou o segundo tempo lá em Curitiba, Atlético e Cuiabá, 0-0. 15 do primeiro tempo, presidente, lá em Chapecó, Chapecoense e Goianiense, 0-0. E lá em Recife, Sport e Flamengo, 15 do primeiro tempo, 0-0. E o goleiro Hugo Moura fez a defesa do campeonato. Que defesa que esse cara fez no início do jogo. Depois o senhor vai ver aí, presidente, a defesa que esse goleiro fez. Aliás, é um goleiraço, né? Se no Flamengo não serve... Quem tá precisando de goleiro tem que ir atrás desse cara, pô. Ele é bom mesmo. Pelo amor de Deus. Luta rescisória é alta. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem dinheiro, não paga. O Grêmio tem superávit, mas não tá precisando de goleiro, né? Não. Mas, presidente, na Série A ou na Série B, o Wagner Mancini continua, presidente? Essa é uma outra visão depois do campeonato. Nós não estamos avaliando isso. O momento agora não tem nem questionamento a esse respeito. Nós vamos ter que fazer uma grande revisada em várias coisas. Mas eu nem entrei nesse conceito ainda. Não. Está muito longe de verificar isso. Primeiro vamos terminar tudo isso, depois a gente vê o que faz. Perfeito. Presidente, para liberar o senhor, agradecendo demais esse bate-papo conosco. Eu ainda tenho mais uma, cara. Tem mais calma. um, o presidente está com pressa, eu sei, cara. mas é só mais uma curtinha. Cara. Não, mais uma curtinha, Tá vai. bom, uma bem curtinha agora, presidente. Sempre a última, né, presidente? Ele já está acostumado. Vamos lá. Ô, presidente, a minha última de verdade. É claro que a gente sabe que um rebaixamento, ainda mais o tamanho do Grêmio, na sua gestão, que foi campeão de muita coisa... É frustrante para o torcedor. E a gente sabe que a situação também não é fácil, né? Porque tem esse jogo do final de semana, tem mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Se for rebaixado, presidente, o senhor entende que não é o fim dos tempos, não é o fim do mundo, presidente? Ou o senhor entende que puxa para depois recuperar com cota de TV reduzida? Como é que o senhor avalia um eventual rebaixamento? É o fim do mundo, presidente? Não é o fim do mundo porque não se faz ter arrasada sobre as coisas que acontecem. Quer dizer, o Grêmio tem uma enorme memória, uma enorme estrutura. O Grêmio tem condições de recuperar. O Grêmio vai ser rebaixado no momento de equilíbrio, se acontecer isso. Então, na verdade... Mas eu vou te dizer uma coisa assim que é o meu sentimento. É angustiante, é triste, é trágico, é decepcionante, é vergonhoso. E, para mim, seria uma decepção pessoal profunda, uma marca ruim. Eu para mim tem todo esse contexto, eu me angustio com essa possibilidade. Fico extremamente, mas procuro ser racional porque essas horas também é da racionalidade, a gente tem que fazer as coisas e sempre tentar avaliar tudo aquilo que a gente vive de uma maneira mais racional para encontrar as melhores soluções. Mas eu vou te dizer que a angústia, a decepção e aquilo que seria um rebaixamento seria absolutamente não seria trágico, porque não seria terra arrasada, mas seria, vamos dizer assim, um momento muito triste da história do clube. Eu vou lhe falar, presidente, de todos os rebaixamentos de grandes clubes que eu vi, só um que eu achei, não é que tenha sido bom, mas ele colocou um pouco de ordem na casa, que foi uma retomada, foi o Corinthians. A queda do Corinthians em 2007, não é que ela tenha sido boa, mas ali... dos males o menor, porque a situação estava insustentável. E o time era horroroso. Reformulou o time, chegou o Mano, depois ganhou a Copa do Brasil, reformulou gestão, buscou uma nova metodologia, foi para uma construção de estádio, foi para investimento em estrutura. Ali deu um norte diferente para o tamanho do Corinthians. Sim. Não digo que foi bom, mas ali deu um norte. Só esse. Todos os outros grandes que eu vi caírem, nenhum foi bom. Nenhum foi bom. O Grêmio caiu e voltou e depois foi disputar a final de Libertadores. Isso. Né? Isso também. Isso. Presidente, eu sei que o senhor é renatista.
né? E o Renato agora, pelo que a gente está vendo, ele ficou por baixo, porque ele chega no melhor time do Brasil, talvez no melhor time da América do Sul, completo. Tem o melhor elenco, tem um elenco gigantesco na mão. E aí ele cai fora pro Furacão na Copa do Brasil, tomando um baile no segundo jogo. E na final da Libertadores ele perde. E é dispensado pelo Flamengo o quê? Com nem 3 meses de trabalho. O que o senhor achou disso, hein? O Renato, ele ficou ruim para ele no mercado brasileiro neste momento? O senhor, por exemplo, se puder, o senhor chama o Renato para o Grêmio em 2022? O que o senhor pode dizer? O senhor que é um grande renatista também. Eu quero só fazer um pequeno raciocínio contigo. Eu acho que é importante a gente... Sabe que, claro que quando tu chega num nível de exigência, quando tu tem um plantel como o Flamengo tem, como o Grêmio tinha e tem, tu sempre quer exatamente o melhor. Então o teu patamar é outro. O teu patamar é exatamente o patamar do sucesso e dali para cima. Qualquer decepção passa a ser potencializadamente muito maior do que às vezes é. Então vamos fazer esse raciocínio prévio. Renato conosco ainda disputou nesse início de ano, uma final de Copa do Brasil. Renato disputou uma semifinal de Copa do Brasil agora com o Flamengo, disputou uma final de Libertadores, vai ser vice-campeão brasileiro. A decepção está porque todo mundo esperava muito mais. Todo mundo esperava muito mais. Mas veja bem, um treinador com esse cartel também tem que ter o seu respeito, porque a decepção é profunda porque não houve vencedor. Mas que soberba é essa? Mas que soberba é essa? Não disputou? Disputou. Não ganhou? Não ganhou, mas disputou tudo. Tudo. Um treinador que levou os seus times, o Grêmio e o Flamengo, a chegar ao ponto de quase tudo. Ele levou às finais de quase tudo, ou de tudo, e foi campeão várias vezes. Ou tu acha que vai ganhar sempre, vai ganhar sempre, vai ganhar sempre? Decepcionante é chegar em quase tudo e não levar nada. Claro que sim, para a torcida, para a direção, para os jogadores, para o próprio treinador, isso é muito decepcionante. Mas leve em conta também que às vezes o trabalho do treinador não está exclusivamente no título, está exatamente em tudo aquilo que ele pode levar numa carreira. E o Renato, nos últimos tempos, pelo menos nesses últimos 7 anos, nos últimos 6 anos, conviveu conosco agora no Flamengo, sempre foi um treinador de chegada. Leve em conta, façam esse raciocínio que vocês vão entender, às vezes, o outro lado, que não é simplesmente o lado da não vitória do campeonato. Presidente, o senhor gosta quando chamam o Grêmio de Imortal Tricolor? O senhor gosta? Gosto. Então é o seguinte, o senhor está sentado aí, a sexta-feira já começa com áreas de imortalidade. Gol do Atlético Paranaense. Sabe quem fez o gol? Pedro Rocha. Assim, não, eu não quero a desgraça de ninguém. Eu tenho que cuidar daquilo que possa nos interessar. Quando eu dependo de terceiros, eu fico absolutamente falso e seguro. Eu não posso desejar nada a não ser o meu desejo de que possa acontecer a meu favor. Mas eu não desejo, a partir disso, também o mal de ninguém. Eu para mim, particularmente, reitero e repito. A vitória do Atlético Paranaense seria para nós o melhor score. Eu vou dizer, eu já vi tanta coisa do Grêmio, não dá para duvidar que o Grêmio chegue aqui no domingo e ganhe o jogo do Corinthians. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas que vai ser um pega pra capar desgraçado. Vai ser porque é o seguinte, a torcida do Corinthians é uma torcida espetacular. Sim. O Corinthians é uma torcida que tem um time, é isso mesmo. A torcida é um negócio absurdo, a torcida do Corinthians. E a torcida do Corinthians acha que tem que pagar a fatura de 2007. Faz parte. Faz parte. Claro que Para faz o parte. torcedor, faz parte. O que me surpreendeu foram os Não jogadores foi o Grêmio, atuais. exato. Os jogadores Comprarem atuais a do briga. Corinthians compraram essa ideia. Mas não é que o Grêmio rebaixou o Corinthians em 2007, né? Que culminou na Foi um última contexto. rodada, foi um contexto. Mas aí na última rodada deu o que deu. E aí O Corinthians caiu na penúltima contra o Vasco. Eu tava no 1 a 0, Pacaembu. gol do Kardec. Gol do Allan Kardec. O Valdir Espinosa, falecido, era o técnico do Vasco. Ele disse assim, eu cobri o Vasco na época, ele disse assim, ó, eu não tô acreditando que o Corinthians vai cair com essa torcida aqui. Porque o que a torcida fez no Pacaembu foi um surreal. espetáculo e o Corinthians não conseguiu fazer um gol no Vasco. E perdeu o jogo por 1 a 0 e foi pro Olímpio tendo que ganhar o jogo. Isso. E aí empatou. Saiu atrás com o gol do Jonas. E empatou com o Clodoaldo. Presidente, para liberar o senhor é um grande cara. A gente tem um quadro aqui, palpitômetro. O palpite que o senhor der, eu vou copiar aqui para o jogo de domingo. Corinthians e Grêmio, quanto que vai ser o jogo, presidente, por favor? Tu não me bota nessa fria, por favor. eu só tenho o resultado que me interessa. O empate me mata, a derrota me mata. Eu só tenho um resultado que me importa. Né? E aqui, com todo o respeito, eu não faço isso por presunção, porque eu estou nesta situação. Eu estou assim, quer dizer, eu preciso vencer. Então eu não vou dizer que é 1-0, 2-1, eu quero vencer, de qualquer jeito, não interessa. Eu preciso vencer para sobreviver, entendeu? Então, meu único score, meu único palpite, e o Grêmio tem que vencer.
e o meu palpite é a vitória do Grêmio, só isso. Agora, como vai ser o score, essas coisas, eu não posso te dizer porque, sinceramente, eu não estou fazendo um exercício, eu estou simplesmente jogando a minha vida. Então eu tenho que simplesmente dizer que o único resultado que nos interessa é a vitória. Então, o meu palpite é a vitória do Grêmio. A única coisa que eu tenho para dizer é isso. Que depoimento, presidente. Presidente, foi muito mais que uma entrevista, foi um grande bate-papo, é uma honra conversar com o senhor. Um grande abraço, uma boa viagem aqui para São Paulo e que seja um grande jogo, um jogo na bola, um jogo muito disputado, um jogo leal no final de semana aqui em São Paulo, presidente. Muito obrigado mais uma vez por nos atender, presidente. Tá bem, muito obrigado e um abraço a vocês também.